Graça e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Um ótimo dia a todos. Hoje é dia 15 de julho de 2025 e estamos mais uma vez aqui com o nosso devocional, o nosso momento Despertar com Deus, onde todas as manhãs nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra ao seu coração, um devocional, para fortalecer também o seu relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, percebendo o amor de Deus em nossas vidas. E o texto que nós iremos usar nesta manhã, nesse nosso devocional, se encontra em Romanos, capítulo 5, verso 8, onde o texto nos diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, por muitas vezes nós nos esquecemos de perceber o amor de Deus em nossas vidas. Porquanto estamos envolvidos com problemas, tarefas, preocupações que deixamos passar os pequenos sinais que Ele está presente em nossas vidas. E sempre Deus está cuidando de cada detalhe, de cada momento. No entanto, o amor de Deus não depende da nossa percepção. Ele nos ama de forma constante, perfeita e incondicional. Isso mostra que o amor de Deus, meus amados irmãos e irmãs, não é baseado naquilo que nós fazemos, mas em quem Ele realmente é. Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. Seu amor é graça, é favor imerecido. E perceber, por vezes, esse amor começa com um coração sensível e grato. Quando nós nos debruçamos ante a sua palavra, quando nós nos debruçamos diante desse amor, nós conseguimos ter, através do Espírito Santo, essa percepção na nossa vida de que o amor de Deus ele é imenso sobre nós. E quando é que, além disso, nós conseguimos perceber este amor de Deus sobre nós? Quando nós abrimos os nossos olhos, nós vemos o amor de Deus em coisas simples, no nascer do sol, no alimento que está sobre a mesa todos os dias, no abraço por vezes de um amigo, da pessoa que nós amamos, na força que Ele mesmo, nosso Deus, nos dá nos momentos mais difíceis da nossa vida. E mais do que isso, percebemos o amor de Deus na cruz. Na cruz nós podemos dizer que ali é o ápice do amor de Deus sobre nós, onde nós vemos que Jesus ele entregou a sua vida por nós, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Quando nós passamos a entender este amor de Deus, meus amados irmãos e irmãs, isso é sublime. O amor de Deus também manifesta através da sua palavra. Como nós estamos aqui nesta manhã, neste devocional, participando dele, ouvindo e deixando com que a palavra do Senhor, ela tome conta da nossa vida. Quantas coisas que nós temos no decorrer deste dia que nós nem sabemos o que nós iremos nos deparar. Mas se nós colocarmos o amor de Deus diante de nós, pode ter certeza que este amor, ele nos ajudará. Por quê? Porque a sua palavra que nos orienta, a sua palavra que nos consola e que também tem o poder de nos transformar a cada momento, a cada dia, Ele nos ama o suficiente para não nos deixar como nós estamos. É por isso que o Evangelho, eu costumo dizer nos meus vídeos, quando eu entro nesse assunto, o Evangelho ele tem por finalidade nos transformar, moldar a nós a cada dia,
para que nós sejamos mais parecidos com Jesus, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então, a palavra de Deus, ela trabalha em nós, em todos os dias, em todos os momentos, moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo na nossa vida. Então significa que perceber o amor de Deus é um exercício diário de fé e que nós precisamos exercitar e ter esta contemplação em nossas vidas. É escolher ver as coisas diante de nós, ao nosso redor, além das circunstâncias, e confiar que, mesmo quando nós não entendemos, Ele está agindo por amor a nós. Que nossos olhos e corações, meus amados, diante desta mensagem, eles estejam sempre atentos à doce presença de Deus, que nos ama com amor eterno. O amor de Deus, ele não é circunstancial, mas ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que não depende dos nossos méritos, não depende daquilo que nós fazemos. Deus, ele simplesmente nos ama. É interessante que até mesmo o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, sem poder mesmo expressar o amor de Deus, ele enxugou todo esse requisito e disse numa só palavra: Deus é amor. E isso é sublime. Então que nós possamos reconhecer o amor de Deus sobre as nossas vidas e ter esta percepção espiritual sobre nós, porque isso só é possível quando nós nos tornamos sensíveis a Ele, quando nós nos tornamos sensíveis à Sua palavra. Olha que interessante, quando nós vamos à Bíblia e nós olhamos aquela passagem daquele cego que estava à beira do caminho, salvo engano Bartimeu, ele, ouvindo que Jesus estava vindo, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante, se nós percebermos, meus amados, ninguém foi lá falar para ele: olha, é Jesus, filho de Davi. Mas a percepção espiritual que estava em Bartimeu fez com que ele enxergasse Jesus como filho de Davi, como Messias prometido. Não foi alguém que chegou e falou para ele: olha, é Jesus o Messias. Não. Mas naquele momento, a sua percepção espiritual, ele enxergou mais do que muitos que estavam ali entre a multidão, que não enxergaram isso, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, o prometido através dos profetas. Mas na sua percepção espiritual, ele entendeu o amor e ele começou a clamar. E quantas das vezes, meus amados, as situações que querem calar a nossa voz diante de Deus, para deixarmos de clamar, para deixarmos de confiar, para deixarmos de ter fé, para deixarmos de ter confiança diante do Senhor. Mas que nesta manhã, nesta mensagem, através deste devocional, que o próprio Espírito Santo, ele nos torne sensíveis a ponto de nós notarmos o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus nas coisas mais simples da nossa vida. Até mesmo dentro das dificuldades, nós podemos perceber que Deus está trabalhando. Deus está agindo e nos fortalecendo através do Espírito Santo. Então é preciso que nós reconheçamos este amor, o amor de Deus em nós. Reconheça o amor de Deus nas pequenas bênçãos do dia a dia. Anote diariamente motivos de gratidão para manter o coração sempre sensível à presença e ao cuidado divino sobre a sua vida. Separe um momento diário para ler a Bíblia e refletir sobre o amor de Deus revelado nela, meus amados. Isso fortalecerá o quê? A sua fé e ajudará a perceber o cuidado contínuo do Senhor
diante de você. Converse com Deus todos os dias, não apenas para pedir, mas para agradecer, reconhecer o seu amor a cada momento. A oração aproxima o seu coração dele e amplia a sua percepção espiritual. A oração, ela amplia essa nossa percepção, nos torna mais próximos de Deus. E lembrando, meus amados, que oração não é só quando nós dobramos os joelhos. A oração é todo momento que nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, nós falamos com Ele. Devemos nos lembrar que a presença do Senhor, ela preenche todo este vasto universo. Quando nós menos pensamos e esperamos, Deus está ali pronto a nos atender, a nos ouvir. E Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer saber que nós temos esta sensibilidade de nós o reconhecermos, o seu amor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós, nesta manhã, através deste devocional, que possamos perceber a cada momento o amor de Deus sobre nós. Está aqui, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor lhe conceda um excelente dia, uma ótima terça-feira, que o Senhor possa encher o seu coração e que o Espírito Santo, ele possa, de forma sublime e plena, fazer com que você se torne cada vez mais sensível ao Senhor, à sua palavra, ao seu evangelho, a este amor que suplanta todo o mal nas nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.